noite, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho quero começar a falar um pouquinho sobre educação clássica, mas quero também dar aí alguns minutinhos para que outras pessoas possam entrar aqui através do Instagram, nesse ambiente, para que a gente possa contribuir um pouco com a vida de todos vocês aí falando sobre educação clássica. Pelo menos tentar trazer aí alguma informação importante e significativa para vocês. Enquanto alguns irmãos vão chegando, alguns interessados no tema vão acessando aí o ambiente, eu gostaria de me apresentar, talvez nem todos me conheçam. Eu sou o pastor Jonathan Cardoso, sou pastor na Igreja Cristã Evangélica aqui em São José dos Campos, no bairro Jardim da Granja, muito próximo aqui ao DCTA, ao INPE e à Embraer Faria Lima. Estou pastoreando aqui já há 8 anos e também tenho exercido a atividade de coordenador da graduação de cursos no CETEVAP já há pelo menos 10 anos. Na verdade, lecionando no CETEVAP há cerca de 10 anos e como coordenador há aproximadamente 5 anos. Tenho tentado contribuir com a escola, não só lecionando, mas também coordenando os cursos e de outras formas também, favorecendo ali que o conhecimento do Evangelho, que a verdade que nós encontramos nas Escrituras possam ser proclamadas e alcance aí mais pessoas para o reino de Cristo. Muito bem, me foi dada a responsabilidade de falar sobre bases bíblicas para a educação clássica. O assunto de educação clássica, eu diria que ainda é desconhecido, mas hoje em dia nós já temos esse tema difundido de várias formas, principalmente no contexto americano, no contexto europeu e agora também no contexto brasileiro. Então há um despertamento grande pelo conhecimento da educação clássica e acredito, pela minha reflexão, que em função da pandemia se estendeu ainda mais neste período em que as crianças não puderam ir para a escola e os pais tiveram então que refletir um pouco mais sobre educação dentro desse contexto de reclusão, vamos colocar assim, né? E isso fez com que muitos pais, muitas pessoas passassem então a buscar conhecimento, reflexões a respeito da educação como um todo e sobretudo também da educação clássica. Então hoje nós já temos materiais publicados, muitas informações na internet, nós temos cursos que já são ministrados no Brasil em língua portuguesa sobre o assunto, mas eu creio que no nosso contexto ainda, num ambiente bastante recluso, acho que é um tema ainda que em termos de divulgação está no universo ainda bem reduzido, né? Contudo, esse despertamento ele é bastante positivo e eu creio que pode contribuir demais para as nossas vidas. Agora, pensar em educação clássica não é muito fácil, principalmente por conta da definição que a gente precisa dar para esse assunto. E se você fizer uma pesquisa não muito extensa, você vai descobrir que existem muitos autores que já propõem definições para a educação clássica, mas que quando você reflete sobre essas várias definições, você descobre que não há um som uníssono, de certa forma. Então, há definições diferentes para o assunto e até formas distintas de olhar para a educação clássica. Então, pensar em bases bíblicas para a educação clássica, de uma maneira bem simples, que é o meu objetivo aqui, exige que a gente faça uma reflexão antes sobre como consideraríamos conceitualmente a educação clássica, ou pelo menos que caminho deveríamos trilhar
para esta reflexão. Para isso, eu queria iniciar com alguns recortes que eu fiz aqui, citações, começando com uma citação do C.S. Lewis, num contexto do Reino Unido, quando ele refletia sobre a educação ali no seu país. Ele disse certa vez o seguinte: quando perdemos o rumo, o jeito mais rápido de reencontrar-se é voltando para casa. Talvez alguns de vocês conheçam o livro A Abolição do Homem. Esse livro já foi traduzido para o português, em que C.S. Lewis faz uma reflexão bem interessante sobre a educação no contexto britânico, e ele nos faz pensar muito sobre algumas estruturas educacionais no seu tempo, mas eu diria de certa forma muito atuais, porque nós, hoje no contexto brasileiro, sofremos também tanto quanto eles sofreram naquele período, e eu diria talvez até no nosso contexto uma condição muito mais grave do que a que ele estava envolvido. E quando C.S. Lewis pronuncia essas palavras, o que ele está pensando é que naquele momento o processo educacional em seu país sofria de certa forma um processo de falência, e C.S. Lewis entendia que era preciso retornar para um ponto onde a educação era vista de um outro modo e onde ela exercia o seu papel mais fundamental, que era produzir um indivíduo que conhecesse, tivesse um conhecimento profundo das coisas, mas também que desenvolvesse a virtude e pudesse produzir naquela sociedade naturalmente coisas boas, ou produzir uma sociedade melhor. Então ele traz essa premissa, né? Quando nos perdemos, o melhor caminho, ou o caminho mais rápido para se reencontrar é voltando, retornando para o ponto onde, vamos dizer assim, desviamos do objetivo principal, e aí nesse sentido poderemos então identificar qual é o prumo, ou qual é o rumo mais adequado para seguir. Também queria citar um trecho do Chesterton. Na verdade, é um recorte do livro do Christopher Perrin, que trata sobre educação clássica, e ele cita Chesterton. E, em certa ocasião, ele disse que toda revolução é restauração, a recuperação e reintrodução daquilo que uma vez guiou e inspirou pessoas no passado. A palavra revolução vem do latim revolvere, revolver ou retornar. No nosso caso, é o mesmo. Estamos retornando, estamos revolvendo. De forma mais enfática, estamos nos revoltando. Nossa revolta consiste em voltar para casa. Então, o pensamento de Chesterton não era diferente do pensamento de C.S. Lewis. Para ele, quando se pensava, se avaliava a educação, havia uma série de crises presentes nesse processo, então ele entendia que era necessário revolver ou retornar. E na análise que ele faz aqui, inclusive do latim, a ideia primária seria exatamente de uma revolução, mas aqui não no sentido anarquista, não no sentido de destronamento de qualquer sistema de governo, mas simplesmente a ideia de uma oposição a um sistema atual de formação do indivíduo, aqui com a premissa da educação. Então, se estamos perdidos, na visão de Chesterton, era necessário retornar, revolver, né? Revolucionar de certa forma o pensamento para alcançar alguma coisa na matriz, na origem, que pudesse então trazer uma reflexão pontual e certamente muito mais produtiva para a questão da educação, né? Então essa ideia de revolta no pensamento de Chesterton, como eu disse, não é um pensamento anarquista, mas é um pensamento de não consentimento com as atuais estruturas de formação do ser na educação. Então, como C.S. Lewis, ele está pensando que é importante retornar, e esse retorno ele significa buscar um ponto onde houve um desvio, e com esse desvio alguns desvirtuamento, né, do processo educacional, e com isso seguir na direção correta, né? Também quero de novo citar um outro texto do C.S. Lewis, agora numa outra literatura, quando ele diz o seguinte: todos nós desejamos progresso, mas progresso significa aproximar-se do lugar onde você deseja estar.
e fazer uma curva errada e então seguir em frente. Não leva para mais perto. Se estivermos na estrada errada, progresso significa fazer uma conversão em U e caminhar de volta para a estrada certa, que é o mesmo pensamento que ele exprime na outra citação. Neste caso, o homem que primeiro volta é o homem mais progressista. E aqui ele faz até uma brincadeira com as palavras, né? Quem é da área da educação sabe da premissa progressistas nos processos educacionais de hoje, né? Mas para ele, o que ele entende como progresso, maturação, crescimento, é justamente essa percepção de onde houve um desvio para uma conversão em U e um retorno para aquele marco de desvio e assim conseguir trilhar na direção correta. Ele vê esse retorno como uma forma de progressão. E ele diz assim: não há nada de progressivo em ser teimoso, em recusar-se a assumir um erro. E creio que, olhando para o atual estado do mundo, está bem claro que a humanidade tem cometido um grande erro. Estamos falando de um tempo remoto. C.S. Lewis já verificava, na análise da sociedade de sua época, uma série de equívocos na formação do ser humano, na formação de uma sociedade, e muito disso fruto de uma educação que foi organizada de maneira falha, em que não se vislumbrou de fato a virtude, o conhecimento, o amor ao próximo, entre outras coisas. E ao perceber esse erro, para C.S. Lewis era necessária então essa conversão em U. E essa conversão em U significava também, acima de tudo, do reconhecimento de um erro para retornar ao ponto onde esse desvio foi feito e, como eu já mencionei, voltar ao caminho certo, né? Então, ele ainda diz: estamos na estrada errada, e se isso é verdade, precisamos voltar. Voltar é o jeito mais rápido. Então, com essas citações, o que eu estou pensando aqui é o seguinte: quando nós refletimos sobre educação, e nesse caso aqui tematizamos como educação clássica, o primeiro passo que a gente precisa dar é retornar. Retornar para o ponto onde desviamos. Retornar para o ponto onde as reflexões sobre a educação eram feitas de uma maneira muito mais séria, muito mais produtiva, muito mais organizada e propositiva. E como C.S. Lewis, eu diria que nós não temos como avaliar a nossa sociedade e dizer que não há um processo de falência na formação do indivíduo, da educação primária e também, naturalmente, nas formações posteriores, né? Nós vivemos um período e uma época em que, muito por conta das políticas educacionais atuais, especialmente a política educacional de Paulo Freire, a influência de Jean Piaget, sem dúvida nenhuma é um processo falido, né? Um processo que não produz de fato, pelo contrário, né? Só faz com que o pensamento, a inteligência e as reflexões regridam. E com base em C.S. Lewis, Chesterton, eu queria dizer então que para pensarmos em educação clássica a gente precisa pensar nesse revolvere, né? Nesse retorno, de certa forma nesta revolução. Mas a pergunta que a gente precisa fazer neste momento para pensar no que seriam as bases bíblicas para a educação clássica é retornar para que ponto? Para onde retornarmos? O que definiríamos como educação clássica? E que ponto da história em que haviam processos educacionais nós podemos olhar com bastante tranquilidade e dizer que este ponto é o ponto ou é o marco em que podemos retornar, porque lá encontraremos uma filosofia, uma educação pautada na piedade, uma educação pautada na virtude, entre outras coisas. E quando a gente faz essa reflexão e sugere dentro da reflexão ou acena para esse retorno, e pensamos ou aliamos também o tema da educação clássica, é imprescindível não pensar na cultura e na formação grega, romana, antiga. Inclusive, os autores recentes que conversam sobre educação clássica, eles apresentam definições, reflexões sobre o assunto, sempre pautando na ideia e no pensamento grego-romano, aquilo que foi produzido na antiguidade como processo educacional.
Só para que vocês entendam, deixe-me dar algumas definições de educação clássica que a gente encontra em literaturas diversas e que inclusive são pauta da maioria dos discursos quando se fala de educação clássica. Quero citar 4 delas aqui, talvez uma quinta, pensando em Christopher Perrin aqui, só para que vocês entendam um pouquinho que nessa ideia do revolvere, aqueles que estão refletindo educação clássica, eles sempre retornam para a Grécia Antiga e posteriormente para o Império Romano. Por exemplo, Marty Cawthorne, ele define a educação clássica da seguinte forma: não o desenvolvimento de uma criança, mas a formação de um adulto. Marty, ele tinha essa ideia de que não era simplesmente dar conhecimento ao infante, mas era tirar o infante da sua infantilidade e produzir nesse indivíduo alguém que pudesse enxergar e julgar o mundo de maneira madura como um adulto, pressupondo aqui que a palavra adulto, na definição de Marty, não significa simplesmente alguém avançado em idade, mas alguém amadurecido, alguém capaz de julgar o mundo e refletir de maneira natural, mas também com inteligência, Então, para ele, esse era o processo: tirar o infante da sua infantilidade e levá-lo à formação de um adulto, alguém maduro. E esta era justamente a prerrogativa que você encontrava nos processos educacionais, ali naquele universo helenista, na cultura grega antiga. E que quero deixar claro que eu não estou dizendo que isso é um equívoco, pelo contrário, concordo com a definição. Mas a gente está questionando aqui, ou pelo menos refletindo, qual o ponto que a gente deve retornar. Então, para Marty Cawthorne, o ponto, sem dúvida nenhuma, é o pensamento grego antigo. Quero citar Chesterton de novo, e ele define a educação clássica da seguinte forma: transmitir a alma da sociedade de uma geração para outra, contar a verdade para o último bebê nascido. Então, pensando, por exemplo, na formação dos primórdios ali na difusão do helenismo, eles carregavam essa mentalidade, de que você começa a produzir no infante, no contexto já formalizado, isso era um pouquinho mais tarde, mas desde cedo você já ia implantando esses conceitos para que ele pudesse levar esse conhecimento à geração posterior e que aquela sociedade como um todo, de certa forma, não perderia esse conceito. Então, era uma transmissão do que eles chamavam de transmissão do espírito, do conhecimento, da verdade ou do intelecto, E Chesterton está pensando justamente neste pensamento original lá da Grécia Antiga. Mas eu repito, não é uma definição que eu discordaria, eu concordo com ela. A pergunta é simplesmente se este é o ponto que nós devemos ou precisamos retornar para compor uma filosofia educacional mais adequada. Uma outra definição aqui que é atribuída a Agostinho, mas também, pelo que entendi, ele retirou esse conceito de Platão e Aristóteles. Ele diz assim: ensinando a criança a amar as coisas que são amáveis. E aqui é um conceito bem grego da formação, que é a ideia do deslumbramento ou do vislumbramento da arte e da beleza como um todo. Agostinho é o personagem dentro do contexto já da cristandade que não só vai, vamos dizer assim, proclamar, fazer conhecida a educação clássica em seu contexto, mas também, de certa forma, formatar ou sistematizar esse conhecimento como nós temos hoje. Então, ele é um nome importantíssimo se você quer aprofundar o seu conhecimento sobre educação clássica. E cito aqui aquele que talvez tenha dado a definição mais amada pelos estudiosos de educação clássica, que é o Wendell Kern. Inclusive, em várias literaturas que eu acessei, a maioria das pessoas tem uma preferência por esta definição de educação clássica. E Wendell Kern define assim: cultivar a alma na verdade, na bondade e na beleza. Então ele traz conceitos básicos aqui sobre o que formata, digamos assim, a filosofia da educação clássica, que é a busca de uma formação de um indivíduo como um todo e a sua investida pela verdade, pela bondade e pela beleza. E eu mencionei que talvez citasse uma quinta definição, vou usar as minhas palavras aqui, mas é a definição do Christopher Perrin, quando ele define a educação clássica como uma espécie de apreciação dos grandes livros,
que vem muito do comportamento da educação grega antiga, que é essa elaboração de uma beleza a partir da literácia, do conhecimento das literaturas naquela época, e como o indivíduo se formaria, né? E Christopher Perry, então, ele tem esse pensamento, que a educação clássica se baseia justamente nessa apreciação, nessa desejo, motivação pelo conhecimento das obras clássicas, dos grandes livros, como ele chama. Então, como vocês podem perceber, são definições muito boas, filosoficamente interessantíssimas, de certa forma aguçam o nosso desejo pelo conhecimento da educação clássica, importantíssimas para a formação de um indivíduo, mas eu queria dizer que todas elas pautam justamente do entendimento que a educação clássica é aquilo que foi produzido pelos gregos antigos e depois pelos romanos e posteriormente por aqueles que vão, né, vamos dizer assim, conhecendo e levando adiante aquele processo, aquela filosofia de educação. Todas estão pautadas dentro desse contexto. Eu estou dizendo que, basicamente, quando a gente pensa em educação clássica e pensa nas literaturas que discursam sobre o assunto, eles sempre, cronologicamente, pensam no quinto século, aproximadamente, antes de Cristo, até o quinto século depois de Cristo, com o início ali do período medieval, e os séculos seguintes, com todo um processo de sistematização dessa ideia. Então, por exemplo, tem 2 livros famosos que, graças a Deus, está traduzido para o português, que são os 2 livros sobre as artes liberais, né, da Miriam Joseph. Então, você tem o Trivium, você tem o Quadrivium, né? O Trivium é aquela ideia de um cruzamento de 3 vias, que são o conhecimento da gramática, que tem que ser entendido não como aqueles aspectos gramaticais da língua em si, mas a ideia da literatura, ou do entendimento da literácia como um todo. Você tem a dialética, que para nós talvez a palavra mais próxima para o nosso entendimento é a ideia da lógica, de um raciocínio programado em que você não foge à ideia da lógica, aquilo tem que fazer sentido, tem que provar ser verdadeiro. E também a retórica, que aí já é a ideia da comunicação. Se você conhece a literatura e a avaliou, julgou ela corretamente por meio da dialética, você agora pode comunicar. Então, o trivium é o cruzamento dessas 3 vias. E aí depois você tem o quadrivium, né? que é a ampliação desse conhecimento. E Miriam Joseph, então, ela organizou o trivium e o quadrivium. Isso é uma literatura importantíssima para aqueles que querem estudar a educação clássica. Só que, quando a gente pensa nesta formatação, e até por isso eu não defino educação clássica como artes liberais propriamente ditas, porque esse conceito das vias cruzadas, o trivium e o quadrivium, ele foi sistematizado somente no período medieval posterior. Então, quando a gente pensa até na Grécia Antiga, eles não tinham isso como uma prerrogativa em termos sistematizados, né? Isso aconteceu bem depois. Mas, sem dúvida nenhuma, quando falamos das artes liberais, é o que fundamenta o pensamento e é o que estrutura até a parte pedagógica daqueles que estão aplicando a educação clássica em nossos dias. Não posso, né, embora o meu objetivo aqui seja apenas um despertamento, deixar de citar os grandes filósofos que fizeram parte dessa história, como Sócrates, o primeiro deles, o mais antigo, que trazia muito aquela ideia do pensamento da orientação do mentor, que tinha o seu pupilo aos seus pés e que comunicava o conhecimento, a intelectualidade por meio da transmissão do espírito, como ele costumava dizer. Depois dele, você tem Platão. Falar de Platão é interessantíssimo. Por exemplo, citando aqui a República, né? Quando a gente pensa em Platão, é imprescindível pensar também na República de Platão. E dentro da República de Platão é muito curioso, porque aquilo que eu colocaria como a busca por uma sociedade ideal, que ele vai tentar desenvolver ali dentro daquela literatura, ele também elabora uma premissa educacional, né? O pensamento e a formação do indivíduo para essa sociedade. Então ali há o que
os estudiosos de hoje vão chamar de paideia, isso pronunciando aqui de forma aportuguesada, né? No grego seria algo como fideria. E essa paideia, então, é essa formação do infante. E Platão, com a República, propõe uma filosofia educacional. No caso dele, ele até tenta reformular muito a ideia do mito, né? Que são as literaturas que tinha naquela época e que proclamava muito do pensamento grego, para que o infante pudesse, então, dentro dessa compreensão, ser formado, né? E algo curioso do pensamento de Platão, né? Eu não sou um estudioso aplicado de Platão, sou apenas um curioso, mas ele tinha um pouco dessa ideia de que o ser humano ele é bom em sua natureza primária, né? Há uma bondade intrínseca no ser humano e que se o ser humano não for posto ou tiver contato com aquilo que é mal, ele poderia ser formado por virtude, né? No grego seria a ideia do arete. Então ele propõe na República uma ideia até de avaliação da formação, e contrapondo aqui com o mito, de não permitir que o infante tenha acesso a certas informações más, digamos assim, né? E com isso ele poderia produzir essa bondade, essa beleza, esse deslumbre e, naturalmente, formar um caráter virtuoso. E com o caráter virtuoso e com a intelectualidade ele formaria, então, uma sociedade melhor. Então, Platão é alguém que vai discursar fortemente dentro desse contexto para que essa formação acontecesse de tal modo, né? E aí você tem depois Aristóteles, né, que também é alguém que precisa ser estudado profundamente. Quero apenas mencionar aqui que Aristóteles ele tem um papel muito importante na história, especialmente com aquela ideia da mentoria de Alexandre, né? Alexandre o Grande, que conquista o Mediterrâneo, e história bastante difundida e conhecida de todos nós, né? Mas Alexandre ele foi mentoriado por Aristóteles, né? Digamos assim. Então nós temos esses pensadores naquele contexto, praticando o ócio, né? Que é a ideia de reflexão para a vida, de entendimento e julgamento de todas as coisas, e propondo ideias sobre a formação do indivíduo. Isso avança durante todo ali aquele período, pensando ali aproximadamente no 5º século antes de Cristo, entrando no período do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º século depois de Cristo, e depois as derivações de todo esse processo. E eles estão pensando a formação do indivíduo. Agora, o que eu queria? Pense um pouco comigo. Se as ideias de Chesterton e C.S. Lewis estão corretas, e aqui de certa forma eu quero concordar com ele naquela questão de que se perdemos o caminho, se nos desviamos do bom caminho da educação, então o melhor a se fazer é revolver, retornar e retornar para um ponto específico. Então a pergunta é: retornar para o pensamento grego é realmente a base que formata e alimenta e fundamenta a educação clássica, ou há algo mais? Há coisas que podem ser buscadas além? Então, concordando com as definições que foram dadas sobre a educação clássica, eu quero apenas propor que a gente avance um pouquinho mais. Porque uma pergunta natural que surge é: de onde os gregos e esses filósofos tiraram o pensamento que foi proclamado e difundido de maneira tão forte, né? E eu acredito que a gente pode realmente fazer uma análise, nos apropriando das coisas boas que foram produzidas por esses filósofos gregos, depois pelos romanos, mas eu penso que a gente pode retornar um pouquinho mais, a gente pode voltar um pouco mais. E aí a gente encontra, por exemplo, algumas culturas mais remotas, como os próprios egípcios. E se estudarmos a cultura egípcia, vamos descobrir que eles tinham um conhecimento muito vasto de mundo e tinham uma habilidade muito grande em termos de formação de sociedade, conhecimento bélico muito acurado. Antes disso, nós vamos encontrar, por exemplo, os acadianos, que também, especialmente na arte bélica, eles eram muito
conhecedores, muito aplicados neste sentido. Mas voltando ainda um pouquinho mais, nós encontramos os sumerianos. E aqui talvez a importância de a gente apenas parar um pouquinho para pensar, né? Os sumerianos, eles são destacados na história justamente pelo conhecimento que eles tinham, pela habilidade que eles tinham na formação da sociedade e inclusive com, por exemplo, esquemas de agricultura muito bem elaborados, né? Eles tinham regiões lá, por exemplo, pantanosas, em que eles faziam processos de irrigação para a agricultura com muita habilidade, com muita maestria. Quem estuda, por exemplo, pedagogia, vai se lembrar que é atribuído aos sumerianos a primeira escrita de fato, quando eles faziam aquelas tábuas de argila, digamos assim, né? E com a cunha eles iam gravando essas tábuas, que surge o que a gente aprendeu a chamar de escrita cuneiforme. São aqueles primeiros símbolos grafados para representar a escrita e a linguagem, de certa forma, que demonstra que, de fato, eles tinham conhecimento e muita habilidade. Ou seja, dá para voltar um pouco mais, dá para encontrar filosofias educacionais acuradas num período ainda mais remoto do que o período dos gregos. Mas ainda assim, a minha reflexão diria o seguinte: mas de onde os sumerianos tiraram tudo isso? Quem influenciou eles? De onde veio todo esse pensamento, essa maestria, essa habilidade para um conhecimento de sociedade? E aí é imprescindível a gente retornar, por exemplo, para as primeiras civilizações ao pé do Monte Ararat, né? E isso nos leva ao dilúvio, que nos leva a Noé e seus filhos, e nos leva a essas formações de sociedades iniciais, né? A gente sabe que os descendentes de Cã, né, migraram ali para próximo do Mediterrâneo, do mar, e depois formaram o que seriam as sociedades ao norte do continente africano hoje. Você tem os jafetitas, né, que migram e vão formar ali as civilizações no contexto que hoje chamaríamos de Europa. E você tem os semitas, né, que migram ali para a região da Mesopotâmia, que é de onde vem justamente os sumerianos, que fica ali mais ou menos ao sul da Mesopotâmia. Então, se a gente for regredindo um pouco mais, voltando, fazendo esse exercício do revolvere, a gente vai encontrar uma influência muito forte ali de Noé, dos seus filhos, e entender que ali houve processos educacionais bastante interessantes naquele contexto. Mas, para mim, ainda poderíamos voltar mais, né? Poderíamos ir para um período pré-diluviano e, por exemplo, até a própria construção da arca. Se você parar um pouquinho para pensar em como a arca foi construída, o conhecimento que envolvia toda a construção, o aparato para que ela não é navegação, né? Porque o propósito da arca não era navegar, mas flutuar, mas para construir tudo aquilo e ser preservado diante de um cenário tão catastrófico como nós vimos no próprio dilúvio. Então você tinha conhecimento de marcenaria, de serralheria, engenharia, arquitetura, biologia, e aí por aí vai. Muita coisa que Noé tinha com os seus filhos, era um conhecimento deles e que serviu ali para a construção da arca, e que certamente esse conhecimento foi passado depois do dilúvio, né? E aí você pode ir voltando, né? Você pode fazendo esse exercício. Eu queria talvez partir aqui já para o final da reflexão, dizendo ou citando a origem de tudo, né? Como, por exemplo, pensando lá no Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. E se o exercício do revolvere está correto, então o ponto mais distante que podemos encontrar ou que podemos retornar é justamente o Gênesis 1, que, ao meu ver, alicerça todo o pensamento, a formação educacional posterior. Mas eu queria apenas citar algo dentro dessa reflexão e vou explicar o porquê de tudo isso, né? No hebraico, Gênesis 1:1, ele, que naturalmente não sou um hebraísta, mas o texto diz assim: Bereshit bara Elohim haaretz ha-shamayim. E ali você tem aquela descrição, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas é um ponto que eu acho interessante aqui, que é
essa expressão no princípio criou Deus, ou pelo menos assim foi traduzido para a nossa língua. Você tem o Bereshit, você tem a preposição Yoreshit, que é essa ideia de princípio, mas que eu colocaria aqui como não só o princípio no sentido cronológico, como se uma coisa passou a existir naquele ponto, mas o sentido do que fundamenta, do que é a origem de todas as coisas, do que dá sentido a todas as coisas, do que tornou possível a existência de todas as coisas, e não simplesmente um marco cronológico. E aí quando ele vem logo em seguida e diz Bereshit bara, esse verbo foi traduzido como criou. E aqui a minha crítica às traduções, porque quando você traduz bara simplesmente como criou, traz a ideia, para mim, muito reduzida de que o verbo simplesmente expressa uma ação de Deus, o ato de criar. Mas no hebraico é muito mais do que isso, porque ele não está ali simplesmente para demonstrar a ação de Deus, mas ele está para indicar o próprio Deus, ou indicar quem é esse ser que cria todas as coisas. Então, talvez numa tradução livre eu colocaria assim: o fundamento de todas as coisas, o princípio, a razão de todas as coisas é que Deus é criador, né? Que tudo que foi criado parte dele, que essencialmente ele é a origem de todas as coisas. E quando você faz esse tipo de reflexão, e aqui não é possível retornar para um período mais distante do que o Gênesis 1:1, então você começa a pensar o seguinte, né, que toda educação, toda formulação do pensamento tem o seu fundamento, tem a sua origem em Deus. E isso torna o processo educacional muito mais fascinante, se você pensar assim, né? Ter Deus como a origem primária e a razão de todas as coisas. E aqui é onde eu faria um cruzamento, né, da metodologia da educação clássica no universo grego, romano e posteriormente da cristandade, com essa mentalidade da comunidade da aliança, né, que é perceber que todo o conhecimento do mundo encontra a sua razão e sua existência justamente no Deus que fundamentou todas as coisas. Por fim, eu diria assim, né, na minha visão, no meu deslumbramento, né, que não temos como pensar em educação clássica sem um revolver, sem um retorno. Mas esse retorno, ao meu ver, passa pelo pensamento grego-romano, mas ele vai além. E aí você precisa estudar agora como os pais da comunidade da aliança, eles entendiam a educação, como que isso acontecia, por exemplo, no período da monarquia. Olhar para as sabedorias, os livros de sabedoria, para as poesias e perceber quão belo foi todo aquele processo de desenvolvimento da literácia naquele período. Voltar, por exemplo, no próprio contexto da formação da comunidade lá com Moisés, que vem com toda a influência egípcia, o que primava para eles em termos de formação do indivíduo, e indo mais para longe ainda, digamos assim, retornando para mais distante, encontrar nos primórdios, lá em Adão, exatamente esse enraizamento de uma cultura de formação do indivíduo. Acho que tudo isso é importante. Então, se eu fosse definir hoje educação clássica, eu definiria como o retorno para as bases mais primordiais da formação do ser e a reflexão de todo o desenvolvimento deste pensamento posterior, né? Então, eu partiria de Gênesis 1, entenderia todos os processos de formação do indivíduo, pelo menos as dicas, as pistas que a Escritura dá sobre esse assunto, para depois entender o desenvolvimento pedagógico ali no universo grego-romano, depois como a cristandade desenvolveu isso e de que maneira a gente pode aplicar em nossos dias, né? Acho que resumiria dessa forma. Bom, o meu objetivo era simplesmente fomentar um pouco dessas ideias no seu coração. No CETEVAP hoje nós temos uma disciplina chamada Propedêutica da Educação Clássica. Estamos no segundo bimestre, é uma disciplina que foi dividida em 2 bimestres e tem sido muito gostoso pensar sobre esses assuntos, aliando a escritura
ao conhecimento pedagógico posterior e como a gente pode praticar isso no cotidiano, né? Essa ideia de produzir a virtude, de produzir uma sociedade piedosa, de compreensão de que Deus está acima de tudo e é quem orienta todas as coisas. E fica aí, né, a dica. Se no próximo ano houver interesse, quem sabe a gente não abre a disciplina de novo e, de repente, podemos levar adiante toda essa discussão. Basicamente era isso, né? Pensar que a educação clássica é importante, reconhecer que estamos vivendo um período de crise, eu diria de falência na formação educacional como um todo, naturalmente. Não posso ser totalmente genérico, né? Há núcleos que têm educado corretamente. E dizer que é importante e necessário um retorno. Mas, ao meu ver, esse retorno passa pelo universo grego-romano, mas ele precisa ir mais longe, ir além e encontrar as bases lá na comunidade da aliança. O modo como Deus orientou o seu povo e primou para que as famílias orientassem os seus filhos é este modo que deve ser buscado por nós nos dias de hoje. Assim, definindo a educação clássica ao meu modo, fica o meu incentivo, a motivação para você nesta ocasião, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Me coloco à disposição se você quiser fazer contato comigo por algum despertamento. Faça contato com o CTVAP. A Lívia, nossa secretária, pode dar o meu contato para você e a gente pode abrir um diálogo aí, tentando auxiliar você nesse processo, tá bom? Existem hoje muitos materiais, posso falar um pouquinho sobre essas literaturas, indicar para vocês alguns caminhos de pesquisa, depende muito do seu interesse naturalmente, tá bom? Deus abençoe muito sua vida, foi um prazer estar com vocês. Não sou muito desse universo de lives e transmissões, mas eu espero ter conseguido comunicar brevemente alguns conceitos para a sua vida, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe, Deus esteja com você e que você sempre tenha essa motivação natural de servir ao Senhor e de conhecer a verdade e deslumbrar-se com a verdade que provém de Deus. Forte abraço.